Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Um Barcelona cansado em todos os sentidos, mas venceu, meus amigos. E o que importa são os 3 pontos. Jogo é jogado, camarão é pescado e futebol é a indústria do resultado. E falar em futebol, Barcola e Luiz Campos saindo do PSG, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like e se inscreve no canal, é nóis! Meus amigos, tem dia que o resultado vale mais que a performance, né? Tem dia que o resultado vale mais que a performance, tem dia que você vai precisar literalmente de sorte, meus amigos. Foi uma atuação literalmente cansada do Barcelona. Hoje eu vi o calendário afetar o Barcelona. Hoje foi o Barcelona pelo menos 2 ou 3 marchas abaixo daquele Barcelona que vinha produzindo nos últimos jogos. Cara, contra o Betis, novamente, contra o Betis, eu não achei que o Barcelona jogou mal. Hoje o Barcelona jogou mal. Hoje foi um jogo ruim do Barcelona. Hoje foi um jogo cansado, jogo muito ruim com a bola, com a posse de bola. O Barcelona pouco criou. E, cara, literalmente você vê que pesou o calendário. Hoje você viu realmente um Barcelona cansado em todas as definições. Performance, física, talvez um pouco mental. Eu acho que o Flick, contra o Dortmund na volta, tem que ver aí que realmente talvez esteja perto de colapsar. Essa rotação com o De Jong, principalmente, não me surpreende. A gente sabe que ele é o jogador um pouco mais sensível a esse calendário mais brutal. Mas realmente hoje o Barcelona... Cara, hoje foi um pouco na sorte, viu? Hoje foi um pouco na sorte. Aquele cruzamento do Rafinha, gol contra do cara. O Szczęsny hoje aí talvez fez duas, 3 boas defesas. Cara, o Rafinha tirou um gol no final do primeiro tempo. O Inigo Maldini, literalmente Inigo Maldini. Ele deu um corte no final do jogo aí, um bote imoral, velho. Imoral. O Inigo Maldini, literalmente Inigo Maldini. Literalmente. Cara, o Barcelona hoje foi, tipo assim, com doses de sorte. Mas, rapaziada, ó, futebol é isso. Futebol é isso. Claramente hoje você viu um Barcelona que sentiu o calendário. Cara, não é fácil. O Barcelona jogou 3 dias atrás. Eu lembro aí contra o Villarreal. Pra você ver, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Jogou contra dia 9, dia 12. Já tava contra o Leganés. Eu lembro de um jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Lá na casa do Villarreal. Que os caras do Real Madrid terminaram o jogo. Estavam uns 8, todos esparramados no chão, os caras cansados. E a torcida do Barcelona aí, mano, de chorão. Chorão não, mano. E naquele jogo, o Real Madrid chorou muito. Reclamou muito de 3 dias. De apenas 2 dias de intervalo. Que foi o que aconteceu hoje com o Barcelona. E o Barcelona é um time que sabe que precisa desse estilo mais de energia, dessa pressão alta. Cara, o Barcelona hoje não encaixou a marcação alta contra o Leganés. Cara, não foi um Villarreal. Cadê o Villarreal? Não foi um Betis, não foi nem um Celta. Cara, nem um Raio Vallecano. Foi o Leganés, irmão. O Leganés. Pelo menos o Girona, né, do Michel. Mas não, foi o Leganés. Olha o time que vem, ó. A sequência do Leganés, só levando chibatada. Barcelona sofreu contra esse time. Agora, a notícia boa e o lado bom. Esse tipo de jogo, o ano passado, o Barcelona perdeu, o Barcelona empatou, o Barcelona perdeu pontos. Hoje, ganhou. Essa é a magia do futebol. Hoje ganhou. Belezinha? E, meus amigos, ó, se o Real Madrid amanhã empatar ou perder, acabou a Liga. Já vou logo avisando. Se o Barcelona amanhã, Alavés e Real Madrid empatar ou perder, acabou a Liga. É só uma questão de quando o Barcelona vai ser campeão e não de si. Quando e não de si. E, cara, venhamos e convenhamos. Se tem um campeão merecedor, é o Barcelona. Agora, se o Barcelona vai e pipoca nas últimas rodadas aí é pipocada. Mas se tem um campeão merecedor pelo futebol praticado, até o momento é o Barcelona. Belezinha? E se amanhã, novamente, Real Madrid empatar ou perder, acabou a Liga. Literalmente vira uma questão de quando, não que se o Barcelona vai ser campeão. Rapaziada, primeiro tempo muito ruim. Muito ruim. O Barcelona não tinha nem ideia o que fazer com a posse de bola. Hoje, cara, não foi um grande jogo do Pedri. Não foi. O Lamine Yamal hoje também não tava bem. Cara, por incrível que pareça, eu achava o Fermin tentando. O Rafinha também correndo muito mais do que tentar. O Rafinha salvou um gol. Cara, com a bola. Só teve uma jogada ali pela direita que o Koundé chutou, que o goleiro salvou. E só. Aí no segundo tempo, quem é que o Flick traz? De Jong. Meu time tá mal com a bola, sem saber o que fazer muito ali com a bola, trabalhar essa bola melhor. É o Barcelona jogar com a bola. O com a bola do Barcelona tava muito ruim. O com a bola. Aí o que ele traz? De Jong.
tira o Araújo, coloca o Eric Garcia mais pra trás e coloca o De Jong pra distribuir o jogo. Aí, uma jogada ali pela esquerda, um cruzamento do Rafinha, o Sainz vai fazer um corte e faz um gol contra. Faz um gol contra. Aí 1-0 o Barcelona. Aí, meus amigos, o Leganés é um time extremamente limitado. Aí o Barcelona, pra você ver, ó. Quando o Barcelona levanta a linha, as linhas pra fazer a marcação, gente, o Barcelona não é um time montado pra ficar assim, ó. Ó, rapaziada, vamos descer o bloco baixo. Rapaziada, Yamal, Lopes, Rafinha sim, Rafinha é um bom marcador. Mas Lewandowski, De Jong e Pedri. Esse não é um time pra ficar marcando de bloco baixo, não. Tem que levantar o bloco mesmo. O problema é você levantar as linhas, tentar marcar pressão, não estando, talvez, na melhor parte física. Aí, nesses espaços, o Leganés, de vez em quando, dava umas espetadas. Mas você vê claramente que é um time extremamente limitado. Mesmo assim, ainda forçou o Szczesny a fazer 2 boas defesas. E no final do jogo ali, uma bola longa, que a zaga deu uma desligada. O Inigo Maldini, não Martinez, Maldini. O Inigo Maldini salvou o que seria muito provavelmente o gol de empate. E seria do Munir. Seria a lei do ex em peso, meus amigos. Salvou no final do jogo o empate do Leganés, o Inigo Maldini. Belezinha? E rapaziada, eu não vou me esticar muito nesse jogo não, porque literalmente foi um Barcelona cansado. Cansado, rapaziada, em todos os sentidos. O Barcelona não jogou bem. O Barcelona não criou aquele volume de chance, porque contra o Betis, o Barcelona espetou muito o Betis, e o Betis cortou muitas bolas. Ali o Bartra jogou muito, os pontas, o Barcelona tinha volume, o Barcelona agredia, faltou criar chances claras. Hoje nem isso, o Barcelona fez um jogo com posse de bola, mas não espetava tanto, não tinha tanto punch. O Lamine Yamal fez um jogo muito comum. Rafinha também fez um bom jogo, mas também nada demais. O Fermin quase ia fazendo... A melhor chance do segundo tempo foi uma jogada individual do Fermin Lopes. O Pedri hoje não fez um grande jogo, também foi muito bem marcado, porque o Leganés colocou 3 no meio campo, justamente para tentar embaçar a construção do Barcelona. Mas não foi um grande jogo do Barcelona. Mas, meus amigos, tá no ponto da temporada. Cara, há quanto tempo o Barcelona vem jogando 2 vezes por semana? Cara, qual foi a última vez que o Barcelona fogou uma semana? Não tem. Só data FIFA, né? Mas data FIFA também não conta, porque a maioria também aí é convocado. Então não conta. Vamos pegar aqui começo de 25. Não, pronto. Aí, top. Teve umas... Não, a Supercopa. Aí, 3 dias depois, Betis. Aí 3 dias, Getafe, empatou. Ó, você vê, outro jogo de 3 dias. Ganhou aqui um jogo de 3 dias, aí ó, empatou outro contra o Getafe. Aí Benfica, aí 26, 29, 2, aí 6, aí 9, aí 10, aí teve uma semana aqui. Pronto. Do 9, do 2 aqui, pronto, uma semana. Aí fevereiro, né? Aí depois 20, aí Copa do Rei. Aí teve uma semana aqui da Copa do Rei pra Real Sociedad. Aí depois março, começa março. Aí 2, 5, aí 11, 16, aí tem data FIFA, aí 23, 13, aí 2, aí 5, aí 9, aí... Não, mano, você não para, velho. Você não para. Hoje estourou muita coisa aí. Contra o Dortmund, eu acho que dá pro Flick manejar melhor a rapaziada, porque, cara, se jogar... Gente, ó, esse time do Celta é chato. Aliás, o Barcelona empatou com eles lá. Se o Barcelona jogar nesse nível de hoje contra o Celta, perde pontos. Perde pontos. Mas aqui vai ser 15, aqui, ó. Aqui o intervalo já é maior, de 15 pro dia 19, belezinha? Aí tem dia 22 e depois o dia 26, contra a final da Copa do Rei contra o Real Madrid. Não foi uma boa atuação do Barcelona, mas o que importa é o resultado. Eu vou ver se sai alguma coisa interessante nas entrevistas pós-jogos, eu colo aqui depois, belezinha? Mas, meus amigos, rapaziada, não foi um bom jogo, não foi um jogo legal, foi um jogo feio, mas, meus amigos, jogo é jogado? Opa! Camarão é pescado, jogo é jogado e futebol é a indústria do resultado. Rapaziada, apenas complementando o Flick no pós-jogo. 3 pontos, vamos para casa. Pronto. Perfeito. O Flick, 3 pontos, vamos para casa. É isso, minha família. Literalmente hoje o que valeu foram os 3 pontos. O Eric Garcia, ó. La Liga é vencida quando você sucede em partidas como essa. Perfeito, é isso. Obviamente você não pode jogar todas as partidas assim, né? Porque senão dá uma pegada. Mas de vez em quando vai precisar de uma dessa. E, cara, o Flick não é bobo. Olha o que ele fala, ó. Hoje foi um jogo difícil para a gente e ganhar era muito importante. 3 pontos. Tô muito orgulhoso do time, ó. O que eles fizeram nas últimas semanas e meses é incrível. Ele sabe. É muito desgaste acumulado. Tanto, ó, que o Balde sentiu a coxa. Muito provavelmente, pelo que se especula, tá fora da final da Copa do Rei, o Balde. Olha aí.
Sempre tem casualidade, rapaziada. Sempre vai ter o acidentado. Sentiu a coxa, o Flick falou que não parece muito legal a lesão do Balde, mas se fala de 2 a 3 semanas. Rapaziada, se é 3 semanas, é uma lesão de grau 1 um pouco grave, quase 2. Então, realmente, se é uma lesão de grau 1, é difícil imaginar ele voltando pra final. Como ele é jovem, 19 anos, né? Organismo novo, zerado. Talvez aí no milagre ele jogue. Mas, realmente, se for 2 semanas, é difícil imaginar ele na final, viu? Principalmente se realmente ele tem uma lesão grau 1 na coxa. Difícil imaginar. E, obviamente, rapaziada, Inigo Maldini, essa daqui, ó, para mim, fazer uma ação defensiva é melhor do que marcar um gol. E o Flick, o desarme do Inigo no último momento foi crucial. Todo mundo celebrou como se fosse um gol. E foi um gol, cara. Ali foi um gol. Literalmente um gol. Literalmente um gol. Igual o Palmeiras aqui. Ô, caraca. Que gol duro foi esse aí do Palmeiras, amigo. Bola na trave. Nossa, que golaço. Que golaço do Palmeiras. Belezinha? É isso, rapaziada. É isso aí, rapaziada. 3 pontos, vamos para casa. Teve a lesão do Balde e o Inigo Maldini salvou no final. E como o Eric Garcia falou, La Liga é vencida em jogos assim. Meus amigos, vamos falar do PSG. Que história é essa? Barcola e Luiz Campos de saída do PSG? Vamos lá, rapaziada. Vamos aos fatos. O PSG já tá há meses negociando com o Barcola. Na matéria do L'Equipe, o PSG ofereceu renovações para o Beraldo e para o Barcola. A situação do Beraldo tem dúvidas, porque ele não é titular. O titular é o Pacho, entendeu? O titular é o Pacho. Mas, enfim, a situação do Barcola que levanta mais sobrancelhas. Até fala aqui, ó. O PSG tá em conversas com o pessoal do Barcola por meses para renovar o contrato dele. Lembrando, gente, o PSG quer dar uma valorização, quer apoiar, quer, tipo assim, amarrar o Barcola por mais anos. Ele ainda tem um contrato longo, 2028. Mas o PSG não quer entrar na dúvida. Quer dar um bom salário, quer aumentar o salário dele, renovar, reafirmar os planos no projeto. Só que a preferência do jogador é esperar até o fim da temporada. Rapaziada, o Barcola virou banco. O Barcola hoje é um jogador de rotação do PSG. Aí eu achei isso aqui muito engraçado, ó. O Paris Saint-Germain quer renovar com o Barcola e realmente, rapaziada, na matéria, ó, alguns episódios ao longo do ano incomodaram o jogador. Entre eles, a contratação do Kvaratskhelia. Era muito simples, Barcola. Era só ter oscilado menos. Mas ele é um jovem. Gente, o Barcola chegou com muito hype. Muito caro. Ele chegou inflacionado do Lyon, 50 milhões de euros e tudo mais. Só que ele já era um jogador cru. Ele era um jogador muito vertical. Só que o Barcola, ele não tem essa capacidade do Kvaratskhelia de puxa pro lado, puxa pro outro. Essa dinâmica. Não tem. E o Barcola sofreu um pouco. Expectativa, Paris Saint-Germain, blocos baixos. Tanto que o Barcola... E outra coisa que também incomodou algumas pessoas no PSG é que ele parece um pouco relaxado demais. Tanto que ele melhora quando o PSG contrata quem? O Kvaratskhelia. Quando o Kvara chega, ele melhora. Tanto que tem jogos que o Kvara vai jogar lá na direita. E o Dembélé de 9. Só que ele perdeu uma grande minutagem. Kvaratskhelia, que é melhor do que ele, que é um jogador mais pronto do que ele. E também o Doué. O Doué chegou chegando. E se esperava mais do Barcola no segundo ano dele. Se esperava um pouco mais. Ele é mega talentoso. Rapaziada, se realmente ele cair no mercado, vai aparecer time grande por ele. Ponta esquerda, que pode jogar também pela direita. Quebra a linha, vertical. Precisa ainda trabalhar um pouco a perna esquerda. Às vezes eu confundo. Ele é destro mesmo, né? Ele é destro. Precisa trabalhar um pouco mais a perna esquerda, mas é muito rápido, habilidoso, corta a linha mesmo. Ele realmente é aquele jogador, aquele ponta que quebra bloco baixo, que tenta driblar o defensor. Só que o PSG esperava um pouco mais dele no segundo ano. Antes do Kvara chegar, ele não tava bem. Não tava bem. Quando o Kvaratskhelia chega, que ele melhora. E volta o hype, jogador de 22 anos, jogando muito no PSG, chama a atenção. Mas realmente, a chegada do Kvaratskhelia, já na época, já tinha alguns burburinhos que não deixou o Barcola muito feliz, não. Muito feliz, não. Mas realmente o PSG quer renovar com ele, mas ele quer esperar, porque, cara, ele perdeu muita minutagem. Rapaziada, ele perdeu uma minutagem significante. O Barcola. E um nome aí que o PSG tá seguindo é o Akliouche. Lembra do Akliouche, ó? Vai ser a ponte. Agora, rapaziada, com o Luiz Henrique, todo mundo fala de projeto.
projeto do PSG. Esse lunático aqui fala de projeto do PSG 2 anos atrás, com o Mbappé lá. Quando o Mbappé indicou esse cara aqui, Luiz Campos. O Luiz Campos, cara, foi pedido do Mbappé. O cara que construiu, que contratou, foi um pedido do Mbappé. Isso aí pouca gente fala. Obviamente o Luiz Campos já tinha toda a fama, né? Obviamente, mas foi um pedido do Luiz Campos, que já tinha, do Mbappé, contratar o Luiz Campos, que era um cara que já conhecia e já tinha uma sintonia do Mônaco. Quando o Mbappé vai pro profissional, quem era lá o diretor do Mônaco? Luiz Campos. E ele que montou esse projeto, ó, até fala aqui, ó, ele tá escrevendo um livro, ó, ele que, ó, focar, ó, homegrown talents em França, ó, de maneira mais geral. Jovens, talentosos e principalmente franceses. Por que você acha esse interesse aqui do PSG seguindo muito de perto o Akliouti? Por que será? Por que será? Jovem, mega talentoso e francês. Vamos deixar isso aqui ficar mais concreto, a gente fala mais de Akliouti, belezinha? Mas o cara, o arquiteto, o cara que realmente colocou a mão na massa, porque o Khelaifi pode falar, não, vamos fazer agora um projeto de jovens. Mas o Khelaifi não tem essa capacidade, ele tem um cheque. O Khelaifi tem um cheque e a influência, mas não tem a capacidade de recrutar, de administrar, de gerir, de montar. Luiz Campos. Aí, enfim, meus amigos. Segundo aqui a RMC, é improvável que ele renove seu contrato. O Fabrício Roques fala, o Luiz Campos já tem uma proposta do PSG na mesa, mas as conversas tá com o final aí um pouco misto. Algumas fontes falam que ele tá pedindo muito dinheiro. No entanto, o Luiz Campos ainda tá dando prioridade em ficar no PSG. Se ele tá pedindo muito dinheiro é porque tem outra proposta aí na mesa. Deve ter algum time, ó, cutucando nos bastidores. Se ele tá pedindo muito dinheiro do PSG, porque deve ter, ó, algum time aí cutucando nos bastidores. Mas, rapaziada, o Luiz Campos saindo é um golpe, cara, porque ele conhece muito bem esses jovens franceses aí. Obviamente o elenco tá montado, agora é mais administrar, renovar. Ele é o cara que puxa muito o comando ali para o Luiz Henrique. Ele foi um cara muito responsável de apaziguar um pouco mais o clima do Luiz Henrique com os jogadores no começo da temporada. Foi ele o grande responsável. O pessoal aqui no Brasil tá babando muito o Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim vingou mesmo quando esse cara era o diretor dele. Quando esse cara blindava ele com o elenco. E o Luiz Campos saindo do PSG, gente, é uma perda. É uma perda. Não sei quem eles iriam trazer, né? Eu, tipo assim, não tenho alguma ideia de quem eles iriam trazer, mas realmente seria uma perda para o PSG perder o Luiz Campos. Barcola e Luiz Campos, rapaziada, duas situações pra gente ficar de olho. Ficar de olho. O Barcola principalmente. Pra quem pergunta, o Barcola hoje custaria 70, 80 ou mais milhões de euros, tá? O PSG comprou ele por 50, ele tá valorizado, ele tem potencial. Eu acho que o PSG pediria hoje preços realistas, tá? Realista. 70, 80 milhões de euros pelo Barcola. Vamos ver se ele fica. Lembrando, tá, gente? O PSG não tem pressa. Quer queira, quer não, o Barcola tem um contrato até 2028. Ou seja, o PSG deve estar muito tranquilo. Vamos lembrar do Nuno Mendes? Nuno Mendes, e acabou renovando. Mas o Barcola, existe uma chance, não uma boa chance, mas existe uma chance que o Barcola caia no mercado.